Hey Brainstormer, Teacher Ju here. E hoje tem Brainstorm Masks. E hoje não é um Brainstormer, não são 2 Brainstormers, são 3 Brainstormers! É isso aí, eu vou responder 3 em 1. Por que eu vou responder 3 em 1? Porque dá. Basicamente por isso. E por que dá? Porque são 3 perguntas diferentes sobre a mesma coisa. Basicamente, fácil, assim. Às vezes a vida fica fácil, assim. E por que às vezes a vida fica fácil? Assim, porque às vezes a vida é fácil, como a dessas pessoas aqui. Porque essas pessoas lindas e maravilhosas estão aqui aparecendo porque elas fazem parte do Brainstorm Club. Brainstorm Club é um clube de inglês onde você consegue aprender inglês por 10 conto no mês. No fim do vídeo eu vou falar mais dele. E vem aqui na lousa pra gente ver qual que é a dúvida de 3 pessoas diferentes. Muito bom. Temos aqui dúvidas. Temos uma dúvida do Emanuel. O Emanuel mandou essa dúvida lá pelo Slack, porque o Emanuel faz parte do clube. Grande Emanuel, menino muito esperto. Então o Emanuel falou pra mim: vi essas estruturas no YouTube e gostei, because nobody respects sharks more than I do. I always wish that I were, that I believe in God more than I do. E aí ele falou, parece que esse do substitui o believe no presente. Tá? Aí eu não entendi o resto da frase, mas tudo bem. Mas porque eu não entendi. Aí depois ele falou, lembrei, pois vi no seu vídeo e quis compartilhar uma boa sequência pro do, do, pra substituir ações e evitar repetições. Tô aprendendo! Claro que ele tá aprendendo, ele faz parte do clube! Mas enfim, o Vinícius também chegou e falou, Jô, e quando a gente não pode usar yes I do e yes I did? E aí o Léo perguntou, gostei do vídeo, aprendi muito. E quando a pessoa diz I do no casamento, calda de chocolate? Todas essas perguntas têm relação com o vídeo que está aparecendo aqui em cima, ou aqui, não sei que lado que esse troço vai aparecer. Foi mal. E... tá. Que isso daí foi um vídeo que eu tava falando sobre o do em afirmativas que a gente pode colocar em afirmativas para aumentar a intensidade das coisas, certo? Neste caso em específico aqui, as 3 perguntas são a mesma. Mas não, Jô, são 3 perguntas completamente diferentes. Mas são sobre a mesma coisa, então são 3 perguntas iguais na minha cabeça, porque eu vou te explicar o negócio inteiro, não pedaços dele. Vamos entender isso daí? Então vamos lá. Então tá todo mundo perguntando qual que é o rolê do do aí. Então vamos entender esse rolê do do, porque isso daí é muito mais um conceito, apesar de ser uma aula de gramática, junto com Brainstormer Asks, é uma aula de conceito. Desculpa. Por ser uma aula de conceito, eu vou viajar. Muito. Fazer o quê, né? É a vida. Então, vamos entender isso daí. Então, todas as perguntas aqui. Quando a gente pode e não pode usar yes I do, yes I did, quando a pessoa diz I do no casamento e esse I do aqui. Todos são iguais e vamos entender de onde vem isso, o que raios é isso, e a gente vai dar uma viajada federal nessa explicação. Quer dizer, eu. Muito obrigada, Emanuel, muito obrigada, Vinícius, e muito obrigada, Léo. Vocês moram aqui no meu ombro direito. Então, vamos entender como esse troço funciona, tá? Primeiro, pra gente entender como isso funciona, eu vou colocar aqui, tipo, umas 3 frases diferentes, tá? Tipo... can... Viva! Falei que ia escrever umas 3, escrevi 5, desculpa. Acontece com as pessoas que não preparam aula. Opa! Não devia ter falado pra você que eu não preparo as aulas, né? Que eu viro e falo, vamos responder uma dúvida, eu começo a gravar. Eu não preparo. É feio, né? Mas tudo bem. Enfim, nós temos aí, eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5 perguntas. E cada uma dessas perguntas, se você reparar, a gente tem uma coisa diferente vindo antes da pessoa, né? Então, todas essas coisas que estão aqui, elas estão vindo antes das pessoas, porque é isso que caracteriza uma pergunta em inglês, certo? Então, vamos entender aqui. O que a gente faz quando a gente pergunta? A gente inverte a ação com a pessoa. Na maior parte das vezes, a ação que vai ser invertida
não tá na frase, porque ela acaba sendo do, porque o do é a coisa mais usada do inglês, vídeo aqui em cima, ou a gente tem as exceções ao do, que a gente tem os modal verbs, o to be, e eu deveria ter colocado um present perfect aqui, então eu vou colocar agora. Pronto, present perfect colocado, mesma coisa, mesma ideia, mesmo tudo. Vamos entender uma coisa sobre inglês e agora que vai começar a viagem. Quando eu pergunto pra você, do you... Até a gente tem ali uma frase já. Do you want it? Primeiro de tudo, por que esse do tá aí? Porque sempre falaram que eu precisava colocar ele, Jô. Não é por isso? É. Não. Quer dizer, também é por isso, porque, né, você é uma pessoa legal que faz o que as outras pessoas te falam, mas não é porque alguém te falou que isso existe desse jeito. Isso existe desse jeito e agora a gente vai entrar numa viagem e isso vai ser uma viagem completa, tá? Sendo sincera, uma viagem completa. Eu não tenho base em nada teórico pra corroborar isso que eu tô falando, pra provar isso que eu tô falando. Isso que eu tô falando, isso que eu vou falar agora vem da minha percepção do inglês, do tanto que eu penso sobre inglês, porque eu penso muito tempo sobre inglês, tipo, muito tempo mesmo. E de uso de lógica. Eu não tenho nada que corrobore isso, porque não tem pesquisa feita sobre isso em inglês. Não só em inglês, mas na vida. Porque as pessoas não fazem o tipo de pergunta que eu faço. Porque o tipo de pergunta que eu faço é: por que o do é um verbo auxiliar e não é outro verbo? Você já parou pra se perguntar por que é o do que faz isso e não outro verbo? Nossa, bateu aqui, fez um barulho. Mas enfim, por quê? Se liga só, o do, quando ele não é um verbo auxiliar, ele é um verbo fazer, certo? Vou falar de novo porque acho que ficou enrolado do jeito que eu falei. O do, quando ele não é um verbo auxiliar, ou seja, quando ele não tá ajudando a ação a negar ou a perguntar, ou a enfatizar, como a gente viu no outro vídeo do do, ele tá na frase significando fazer. Só que qual que é a ideia desse fazer? É qualquer fazer? Não é qualquer fazer, porque tem fazeres em inglês. Inclusive, preciso fazer um vídeo sobre isso. Qual que é a ideia do fazer do do? A ideia do fazer do do é a ideia de executar, ok? Executar. Ele não muda nada, ele só executa a coisa. Só isso. Tá. Agora, pensa comigo, ó. Vamos lá. Vou colocar aqui uma frase na afirmativa, uma negativa, e a mesma frase na negativa, a mesma frase na interrogativa. Beleza. Então, eu escrevi aqui essa frase, I like Coke, falando de Coca-Cola, tá? Eu gosto de Coca-Cola, eu não gosto de Coca-Cola, eu gosto de Coca-Cola. Então, o que tá acontecendo aqui? Vamos analisar, ó. Aqui eu tenho eu, daí eu tenho gosto, certo? Eu gosto de Coca-Cola. Nice. Daí aqui eu tenho um eu, vamos traduzir isso ao pé da letra literal, ok? Eu executo, não gosto, Coca. Então peraí. O que eu tô falando aqui? Que eu não executo essa ação. Então, o do tá ali pra falar que eu não executo aquilo? É. Cacete, que língua burra. Por isso que eu falo que inglês é burro. Sempre. Inglês é burro por isso. Muito burro, na minha opinião, obviamente. Não sou a rainha das coisas não, tá? Você me ouve se você quiser, se você não quiser também, meu. Fica à vontade. Vai ser feliz, que é isso que importa. Se eu for ver aqui na minha pergunta, o que esse do tá fazendo aí? Aí ele tá perguntando se eu executo essa ação de gostar. Ah, então peraí. Quando alguém me pergunta com o do, eu vou responder com o do porque a pessoa me perguntou se eu executo a ação. Ela não me perguntou se eu gosto. Ela me perguntou se eu executo o gostar. Ah, isso daí, ó, esse troço que eu tô falando, ele é loucura da minha cabeça. Eu não tenho pesquisa científica para corroborar isso que eu tô falando. Pode estar certo, pode ser uma viagem retardada, como pode ser a coisa mais incrível que o mundo já pensou.
O que importa é que se você pensar assim, você não vai errar nunca. Então, o que acontece? Esse cara que tá aqui, esse do, ele tá perguntando se eu executo essa ação. E aí, pensa comigo, se eu pergunto pra você e falo, você executa? Você me responde, sim, eu executo. Se eu pergunto, sei lá, você executa o seu trabalho? Você vai me responder pra mim, sim, eu executo meu trabalho. Você não vai falar, sim, eu trabalho. Você vai falar, sim, eu executo. Tá começando a fazer sentido? Então, o que acontece? A gente vai responder, yes, I do. Ou no, I don't. Quando a gente estiver dando uma resposta de sim e não para uma coisa que foi perguntada como do. E quando que a gente vai usar does? Nesse caso aqui, does he like it? Ele gosta? Se eu for falar que ele gosta, eu vou falar yes. Daí eu vou pegar a pessoa, he, e eu vou pegar o que tá antes da pessoa, does. Simples assim fazer resposta curta? Simples assim fazer resposta curta. E a gente faz essa resposta curta porque quando a gente pergunta se a pessoa tá executando aquela ação, e aí a gente responde que sim, ela está. E se tivesse no passado? Seria o did. Então, sei lá, essa mesma frase aqui. Did he like it? Yes, he did. Então, peraí, Jô. Eu tô vendo um semi-padrão aí. Eu vou responder yes ou no. E aí eu vou colocar a mesma ação que tá vindo antes da pessoa pra fazer a resposta curta. É sempre isso? Sempre. Que legal. Então, nessa primeira aqui, can you go? Qual que são as duas possibilidades? Yes, I can. Ou no, I can't. Ou yes, we can. Ou no, we can't. Porque eu não sei se esse you é pra uma pessoa ou pra mais de uma. E fui eu que inventei a frase. Mas eu não decidi isso na hora que inventei a frase. Então, paciência. Does he like it? Ele gosta disso? Sim ou não? Yes, he does. No, he doesn't. Se fosse no passado, did he like it? Yes, he did. No, he didn't. Mesma coisa aqui. Do you want it? Yes, I do. No, I don't. Mesma coisa daqui, certo? Nesse caso aqui, quem tá vindo antes tá vindo o to be. A gente vai responder com o quê? Com o to be. Presta atenção que o to be vai ter que vir de acordo com a pessoa, certo? Are they late? Yes, they are. No, they aren't. Se fosse he, yes, he is. No, he isn't. Vídeo sobre to be aqui em cima. Will she come? Yes, she will. No, she won't. Vídeo aqui em cima. Have they eaten? Yes, they have. No, they haven't. Então, a gente vai seguir o que foi perguntado. O que foi perguntado é o que está antes da pessoa. Então, a gente só fala sim, é o que foi perguntado. Não, não é o que foi perguntado. E aí, com isso, eu respondo a pergunta do Emanuel. Porque esse do tá aqui. Porque eu tô falando ninguém executa a ação de acreditar mais do que eu. Respondi a pergunta do Vinícius. Quando a gente pode e não pode usar yes, I do, yes, I did. E respondi a pergunta do Léo. Quando a gente diz I do no casamento. 3 em 1, maravilha! E agora eu quero falar com você sobre o Brainstorm Club. Porque o Brainstorm Club, na real, é mó da hora. Eu acho o Brainstorm Club incrível. E eu tô achando mesmo incrível. Eu super queria ter tido acesso a alguma coisa como o Brainstorm Club quando eu tava aprendendo inglês. Porque o custo é simbólico. E você aprende inglês de verdade, porque pensa, se isso daqui é aula que eu dou de graça pra você na internet, imagina a aula que você paga 10 conto. Maluco, o bagulho é doido. Mas enfim, a ideia do Brainstorm Club é a ideia de dar acesso ao inglês pra você, porque eu não quero enriquecer as suas custas. E eu acho que educação é a única coisa que pode mudar essa vida que a gente tem. Então, eu tô fazendo a minha parte como cidadã, porque não adianta nada só ficar reclamando, e ninguém faz nada, né? Tipo, sempre a culpa é do outro, sempre a culpa é do outro, sempre a culpa é do outro, tipo, mó preguiça, né? De ficar culpando todo mundo. Então, eu resolvi fazer a minha parte, porque, pelo menos agora eu
posso reclamar porque eu tô fazendo minha parte. Né? Mas enfim, a ideia do Brainstorm Club é popularizar o acesso ao inglês, porque educação transforma, eu só sou eu porque eu tive acesso à educação. Se eu não tivesse tido acesso à educação, minha vida teria sido completamente diferente. Então eu entendo a necessidade que é ter acesso à educação, e por isso que eu tô fazendo isso. Mas, Jô, se a sua ideia é essa, por que você cobra R$10? Porque R$10 é um valor simbólico, porque, véi, se eu não cobrar nada, você não vai dar valor nenhum. Mas, Jô, não tenho R$10. Me manda e-mail, no e-mail que tá aqui embaixo, e me contando por que você precisa fazer aula, e eu libero as aulas pra você. Assim, sem nada. Não peço nem comprovante de renda, nem nada. Se você quiser mentir pra mim, você pode. Eu tô de boa se você mentir pra mim, porque eu não quero seu dinheiro, eu quero te ensinar inglês. Nossa! E tem trouxa que paga? Não é trouxa, né? São pessoas que acham que a ideia é uma boa ideia, que ela deve ir pra frente. Só que pra ideia ir pra frente, a gente precisa de dinheiro, porque tudo nessa vida é pago, né? Um saco isso, mas fazer o quê? Enfim, né? Então esse é o Brainstorm Club, dá uma olhada lá, vê se você curte a ideia dele. Eu acho a ideia dele sensacional, mesmo. E a nossa palavra de hoje vai ser electrical tape, porque isso daqui foi a palavra do dia do Instagram. Se você não me segue no Instagram, vai seguir lá, todo dia eu posto uma palavra no story e eu tento resumir esse vídeo em 15 segundos, é sempre horrível pra mim, mas é super divertido, eu acho. Então, dá uma seguida lá no Instagram e a gente se vê quando? A gente se vê amanhã, né? A gente se vê amanhã. E acho uma forma interessante de se colocar electrical tape no seu comentário pra eu saber que você ficou até o fim. Então, se você clicar aqui em cima, você se inscreve no canal. E se você já tiver inscrito no canal, eu sugiro que você pegue uma electrical tape e, sei lá, faça um artesanato. E se você clicar aqui embaixo, você assiste o vídeo que o algoritmo do Google acha que você vai gostar. É isso que nós temos pra hoje. Você se cuide, um beijo e até amanhã.